Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Mais uma vez temos a oportunidade, o grande prazer, a honra de podermos nos dirigir a vocês numa conversa simples, despretensiosa, mas de falarmos sempre sobre a palavra do nosso Mestre Jesus, da grande sapiência do nosso Pai, e que nos honra muito, não obstante a responsabilidade que temos com essa tarefa. Hoje estamos tratando do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedi e obtereis. Inicialmente, nós tomamos a liberdade de pedir licença para vocês, de nós bipartirmos esse capítulo em duas partes. Uma delas, nós vamos trabalhar as qualidades da prece e a eficácia da prece. E a outra parte desse capítulo diz respeito à ação da prece e transmissão do pensamento. Com a licença de vocês, nós gostaríamos de tratar só essa primeira parte hoje, em função do tempo que temos, e acho que temos assunto suficiente para uma abordagem nem tão profunda, mas também não tão superficial, que vale a pena nós possamos agora mantermos essa conversa, que seria então as qualidades da prece e a eficácia da prece. Feito esse registro, nós precisamos entender que Jesus definiu claramente dentro do Evangelho as qualidades da prece. O que ele espera de nós quando nós procedemos à nossa prece. Por incrível que pareça, nós cometemos vários equívocos no ato de orar. Tá? Muitos deles em função de protocolos já pré-concebidos, de outros entendimentos religiosos, doutrinários, né? Muitos de nós acabou optando pelo Espiritismo depois de um determinado tempo, então a gente vem trazendo outras informações, outras definições, outros costumes, e no final a gente acaba muitas vezes misturando todos eles e vamos deixar muito claro, né? Todas religiões cristãs, né? Então não é esse o problema, mas não é do jeito que se ora, mas a forma de como se faz. Então, feito esse registro, Jesus então nos dá o encaminhamento de como a prece. E ele diz no primeiro momento, quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência antes, orai em secreto. O que ele nos diz com isso? Muitas vezes, se quer orar em público, mostrar para todo mundo o quanto devoto nós somos, como nós somos tementes ao nosso Pai. Não, a prece não é isso. A prece, não existe um lugar certo para a prece, desde que ela seja reclusa. A prece é nossa e de mais ninguém. Nós não temos como delegar a prece. Outras pessoas podem orar em nosso benefício, mas nós não podemos pedir que alguém ore em nosso nome para o nosso benefício próprio, sabe? Então nós temos que entender que a prece é nossa, isso tem que sair do nosso íntimo, do nosso coração, tá? Por isso, orai em secreto, tá? Com intimidade, com aquela mesma intimidade que nós conseguimos pensar em nós da forma de como realmente somos. Tá? Então, isso seria a primeira qualidade esperada da prece, essa sinceridade, né? Essa intimidade que nós precisamos ter daquilo que sentimos, dirigindo isso então à espiritualidade superior, para que os nossos pedidos vão ao encontro do nosso Pai. Segundo, não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Quantidade é diferente de qualidade. A prece, ela tem que ser sucinta, ela tem que ser objetiva. De nada adianta nós repetirmos a mesma coisa centenas de vezes, como se isso fosse uma demonstração de devoção.
Até porque, com permissão de vocês, um pequeno gracejo, a gente sempre acha que chato é aquele que fala sempre a mesma coisa, não é? Então, é a mesma. Nós não temos por que ficar repetindo a mesma coisa como um sinal de devoção. Ao contrário, a peça tem que ser objetiva, cirúrgica, aquilo que sentimos no secreto, mas ao mesmo tempo que ela diga o que realmente se sente. Adiante, antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Essa é uma das partes mais importantes que nós temos dentro da qualidade da prece. O nosso Pai, justamente por sermos todos filhos do mesmo Pai, de sermos todos irmãos, nós mantemos uma isonomia entre nós todos. Nenhum de nós é diferente aos olhos do nosso Pai. Nós somos todos iguais. A partir do momento em que nós compreendamos isso, nós não podemos esperar um tratamento diferente do nosso Pai para cada filho. Então, vejam, como é que eu posso orar ao meu Pai para que me perdoe de determinada falha, se eu ainda não perdoei o meu irmão de alguma coisa qualquer que ele tenha me prejudicado? Isonomia de sentimentos. Então, eu não posso, eu não tenho direito, não é justo que eu peça ao meu Pai algo para mim em que eu ainda não desejo aos meus irmãos, ou que eu espero o contrário aos meus irmãos. Pai, beneficia a mim ao invés dele. Então, o nosso Pai nos escuta quando justamente nós estamos com o nosso coração equilibrado, harmonizado, puro do sentimento, sem rancores. Essa prece agrada aos ouvidos do nosso Pai. Então, muito cuidado, porque antes de pedir, conceda. Talvez a prece mais qualificada que nós podemos fazer é quando nós concedemos aos nossos irmãos aquilo que gostaríamos que nos fosse concedido e ainda não for. O perdão. Tá? Os bons sentimentos, as emanações de amor, de bem-querer, da caridade moral. São sentimentos importantes e que nós podemos fazer antes de pedirmos, para que sejamos também merecedores desses mesmos sentimentos. Por fim, ore com humildade. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Nós, muitas vezes, quando oramos, nos comparamos. Por que o meu irmão tem isso tudo e eu não tenho? Se eu também sou tão bom, se eu me esforço, se eu tento fazer o bem, se eu vou sempre a uma casa espírita, tento sempre colaborar quando posso, né? Então, nós temos que cuidado, essa comparação não nos leva a lugar nenhum. A comparação que nós devemos fazer todos os dias é a comparação de nós para conosco. Nós devemos saber nos medir, traçar indicadores de melhora para que todos os dias, antes daquela noite de sono, de descanso, nós possamos fazer um balanço do que nós conseguimos melhorar, daquilo que éramos na manhã do dia, ou do dia anterior. Então, isso é muito importante nós sabermos disso. Tá? Cuidado, tá? Mantenha-se humilde, não se compare. Nós não temos a nossa intelectualidade, a nossa compreensão de vida é tão míope, ela é tão pequena. Nós não temos o conhecimento mínimo necessário para tentarmos a compreensão do certo e do errado em relação ao nosso processo reencarnatório, juntamente interagindo com os demais.
nós viemos dotado da compreensão necessária de entendermos a nossa missão aqui. O que é esperado de nós, quais as melhoras que são esperadas de nós. E isso sim, nós conseguimos encontrar lá no fundinho da nossa consciência. Tá? Mas não de todo. De todo nós não temos essa compreensão. Então, por certeza, qualquer conclusão que nós tenhamos sobre isso, ela não é justa, ela será imperfeita. Tá? Então, quando nós nos comparamos uns aos outros, nós não sabemos exatamente o que o nosso irmão está passando. Muitas vezes nós entendemos que temos problemas terríveis, né? Várias dificuldades, até afinarmos o ouvido para o irmão do lado e vamos ver que ele tem problemas muito maiores do que o nosso. E pior, ele se cala frente ao sofrimento, ele não se queixa, e nós daqui a pouco estamos fazendo aqueles estardalhaços, gritando aos quatro ventos da nossa dor, pedindo por socorro. Então, que possamos orar realmente com humildade, trazendo a nós a nossa culpa, as nossas limitações. É importante que a gente pare de contabilizar as nossas virtudes e comece a controlar e relacionar os nossos defeitos, os nossos vícios, aquelas coisas ruins, aquelas inclinações ruins que ainda temos. Muitas vezes até somos conscientes, mas ainda é muito difícil para nós conseguirmos controlar isso. E naqueles momentos que nos falta a vigilância, a gente acaba incidindo no erro de novo. Mas, como muito já foi dito, a queda faz parte do nosso aprendizado. O importante é que nós possamos nos levantar. E o mais importante, depois disso, é com que velocidade nós conseguimos fazer. Porque a cada dia que nós aprendemos com os nossos erros, que nós aprendemos com o estudo, que nós aprendemos olhando o cotidiano, nós nos damos conta mais rápido do nosso poder de reação àquelas coisas que já compreendemos que estão erradas, que são equivocadas, nós conseguimos retomar o caminho de uma forma mais rápida. Bom, e a eficácia da prece? Nós já sabemos que ela tem que ter essas qualidades, então. Ela tem que ser secreta, só conosco, que não interessa a qualidade, a quantidade, mas sim a qualidade dessa prece. Né? Que essa prece, nós temos que estar prontos para pedir, e esse prontos a pedir é se nós já concedemos isso naquilo que nos é permitido, naquilo que podemos, aos outros irmãos também. Né? E por fim, que ela seja humilde. Dito isso, dentro da eficácia da prece, lá no item 6 do Evangelho, no capítulo 27, diz assim: há quem conteste a eficácia da prece com o fundamento do princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescenta: os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. É um equívoco quando nós trazemos esse capítulo 6, esse item 6 do Evangelho, como uma coisa totalmente abrangente. Nós temos que aplicarmos a proporcionalidade, o grau de grandeza dentro disso num contexto todo. Tá? O que os nossos pais fazem conosco, né? Quando estavam nos ensinando, ou o que nós fazemos com os nossos filhos pequenos, né? Eles pedem coisas que nós sabemos que não faz bem para eles e nós não nos damos, né? Mas eles nos pedem, e a partir da explicação, quando nós vamos explicando do porquê disso, do porquê daquilo, o que acontece? E eles param de pedir porque entendem que aquilo realmente não faz sentido. Então, a necessidade da prece, nesse caso, é justamente dentro desse exercício de que se possa se dar conta daquilo que é necessário. Tá? Por óbvio que nenhum
nenhum espírito, seja encarnado ou desencarnado, poderia, através da sua vontade, da sua força pensamento, mudar alguma lei divina. Claro que não. Claro que não. Mas nós temos que também ter um certo cuidado, que uma coisa são as leis divinas, outras são as ações e reações em função da nossa conduta, que é uma outra coisa, que não é a mesma abrangência, e muitas vezes nós acabamos colocando tudo dentro do mesmo contexto. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Por que ele está nos dizendo isso? Porque e o nosso livre-arbítrio? Aonde fica o exercício do livre-arbítrio? Mas por que Deus, nosso Pai, nos outorgou então a inteligência, né? a vontade, né? A atividade, de não nos tornarmos inativos? Por que nós viemos dotado então desses predicados? Se nada adiantaria disso, nada mudaria, tudo já aconteceria certo já. Quer dizer, nós chegamos aqui com um script total. Nós sabemos que não é assim. Porque se isso fosse verdade, não seria necessário o processo de reencarnação. Porque não ia mudar nada. Nós nasceríamos e ficaríamos assim dessa forma. Ah, ele vai errar. Então tá, então ele errou. Ele desencarnou e errou em tal coisa. Ah, não, ele agora vai melhorar. Então tá, aí ele reencarnou e melhorou. Não é dessa forma que acontece. Nós sabemos que, de uma forma muito simples, né? Nós sabemos que nós pegamos e botamos a mão numa chapa quente, nós queimamos a mão. Nós sabemos se pisamos numa poça d'água, nós molhamos o pé. Isso é imutável. Não é? Agora, nós decidimos se vamos botar a mão na chapa quente. Nós vamos decidir, através do nosso livre-arbítrio, se nós vamos pisar nessa poça d'água. Então, é a isso que nós nos referimos, a prece. A prece, ela adianta, sim, e muito, porque essa é a forma que nós temos de conexão com o nosso Pai através da espiritualidade superior, justamente exercitando o nosso livre-arbítrio. Tá? A partir do momento em que oramos certo, é porque é a primeira demonstração de que nós realmente estamos melhorando, que isso está nos fazendo bem, que nós estamos aprendendo com as experiências dessa reencarnação. Então, creiam, a prece adianta sim, ela funciona. E funciona muito, e é a forma que nós temos de melhorarmos. Não tem como nós nos mantermos tranquilos, felizes, harmonizados, pensando coisas ruins. Pensando coisas ruins. Os filmes violentos não nos agitam? Claro, porque é estímulo. Então, é muito importante que nós tenhamos isso. Nós não temos força pelo pensamento de alterarmos uma lei divina, nem precisa chegar tanto. Muito menos do que isso nós já não teríamos força. Mas nós temos força, sim, quando, de forma honesta, nós realmente a desejarmos, de nós melhorarmos através da prece. Através do quê? Da forma daquilo do que nós pedimos. O nosso amadurecimento se constata por aquilo que pedimos na prece. E isso é uma coisa muito interessante, porque o São Marcos diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Quando a gente escuta isso, num primeiro momento se acredita que, bom, basta pedir que o nosso Pai vai nos conceder. Mas então, por que as minhas preces não são atendidas? Por que as coisas que eu peço quando me acordo na primeira hora da manhã, na última hora antes do sono, que eu peço tão incisivamente, com
tanta devoção ao meu Pai, por que aquilo que eu peço não acontece? Com certeza não é porque o nosso Pai não nos escuta. Com certeza é porque o pedido está equivocado. Nós temos o hábito de pedirmos na nossa prece a solução. Dificilmente nós conseguimos nos lembrar de quando oramos, pedir os meios para que nós possamos construir a solução. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui para nos melhorar. Então, o que adianta nós pedir a coisa pronta? Qual o mérito de quando nós pedimos o problema solucionado, quando a gente vem para cá para aprender a solucionar o problema? De que valeria nós começarmos o ano letivo e o professor nos entrega já a prova com uma nota 10? Está aqui, ó, tá, já ganhou o 10. E o que adianta isso se nós não estudamos ainda? Se nós não fizemos todo aquele bimestre? Para depois então fazer essa avaliação e poder dizer o seguinte: eu estudei, eu fiz todos os trabalhos que precisava e eu consegui. Aí então, dentro do teste, do exame, da sabatina, sou do tempo da sabatina ainda, né? E eu consegui tirar 10 pelo meu esforço. Então esse é um grande equívoco, nós pedimos sempre a solução. Nós temos que aprender a pedir ao nosso Pai a força, a dedicação, a disciplina, para nós construirmos a solução. E isso não é orgulho, isso não é orgulho. É simplesmente não tentar delegar o que é a nossa obrigação. É diferente. Nós temos de ter em mente que é o nosso Pai, a partir do momento em que nós pedimos esses meios, os meios necessários, primeiro, a clareza de podermos identificar o real problema. A partir daí, os meios de nós podermos, então, enfrentarmos essas dificuldades. E quando nós começamos a enfrentar essas dificuldades, né, exemplo, nós precisamos abrir aquela porta e nós pedimos: Pai, me dê vontade, me dê fé, né, me dê coragem de abrir aquela porta. Esse é o primeiro caminho. A partir do momento em que oramos, e por óbvio que o nosso pleito ele é aceito e concedido, a partir desse momento, quando a porta se abre, a ajuda continua conosco. Mas a ajuda continua conosco de que forma? Nos dando as setas de direcionamento. Através do quê? Através de processos, de formas intuitivas, nos mostrando, quem sabe à direita, quem sabe à esquerda. Se nós estamos realmente harmonizados, estamos em sintonia com a palavra do nosso Pai, com os ensinamentos do nosso Mestre, nós conseguimos escutar esses avisos. E a partir dali, usando do nosso livre-arbítrio, realmente, aqui para a direita, aqui para a esquerda. O caminho todo ele é demarcado para aquele que pede ajuda e escuta. Agora, de que adiantaria se nós simplesmente pedíssemos: Pai, me dê a solução, e eu já estaria lá no outro lado, já teria passado todo aquele caminho. O que eu teria aprendido com isso? Absolutamente nada. Nós sabemos, por várias e várias oportunidades que tivemos na vida, que tudo aquilo que ganhamos muito fácil acabamos esquecendo ou sequer valorizamos. Então é muito importante que a gente entenda que nós precisamos pedir ao nosso Pai os meios de que possamos construir as soluções, e na construção dessas soluções nós estaremos então melhorando, elevando o nosso espírito no aspecto moral, em caminho do nosso Pai. E é justamente por isso, quando nos equivocamos e pedimos dessa forma,
que o pai simplesmente silencia e fica esperando a gente se dar conta. Não quer dizer que ele não nos escuta, mas, como dito tantas vezes, tá? Ele sabe de tudo muito antes do que nós mesmos nos dessemos conta. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É imprescindível que dentro do nosso aprimoramento moral, a gente sempre dê o primeiro passo. Nós temos algumas oportunidades dito que o nosso Pai sempre alcança a sua mão àqueles que precisam, mas Ele não nos segura. Ele alcança a sua mão para que nós a seguremos. Nós precisamos ir ao encontro dele. Ele se encontra disponível aos pleitos justos. Ele se encontra disponível daquele que realmente acredita e quer progredir, né, no sentido da sua palavra, na sua direção. O homem quer ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Tá? Então, essa, dentro das instruções dos Espíritos, é que eles nos colocam. Tá? Nós queremos essa comunidade, nós temos que esquecer disso. Então, veja, irmãos, a partir do momento em que nós possamos ter um sentimento honesto conosco, não puro no sentido de pureza, né, a subliminar, não, mas do puro que é honesto, é aquilo que vem de nós mesmos, dentro das nossas limitações. Nós temos condições, sim, de orarmos de forma eficiente, com qualidade, aonde nós podemos, então, trazer isso ao nosso Pai. Dentro da nossa ignorância, reconhecendo a nossa ignorância, as nossas inclinações, as nossas dificuldades, né? Pedindo para Ele que nos ajude, né? Que nos oriente. Nós não precisamos ter vergonha de nós. Não se pode se ter vergonha com aqueles que nos conhecem, que sabem tudo de nós, aliás, sabem muito mais de nós do que nós mesmos. A prece, não existe prece pronta. O que existe é uma prece de coração. É uma prece de coração. Tá? E dentro disso, de tudo que a gente colocou, gostaríamos então de pedir ao nosso Pai que nos assista, que perdoe todos os nossos equívocos de até agora, que perdoe a nossa imprevidência, a nossa incompreensão, o nosso egoísmo nos nossos pedidos, e que possamos, antes de tudo, fazermos aquilo que está ao nosso alcance, que é o de perdoar aqueles irmãos que temos qualquer tipo de sentimento ruim com eles. Que possamos deixar aqueles sentimentos de vingança, de ódio, de rancor, tudo para trás, de forma que possamos aliviar então o nosso coração e, de coração aliviado, direcionarmos nosso pensamento ao nosso Pai, pedindo então que nos dê a compreensão, que nos dê a paciência, que nos dê a coragem para construir a solução dos nossos problemas, dos problemas que vão nos fortalecer, que vão nos melhorar, que nos tornarão cada vez mais dignos de dizermos que somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Em que assim possamos todos
ficarmos em paz, agradecido por tudo aquilo que temos, agradecidos por essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos esclarece aquilo que precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa existência plena. Que assim seja.